Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é quinta, 20 de junho e este é o seu Diário Econômico. Quem olha o dólar de fechamento de ontem acha que nada aconteceu, porque ele ficou nos mesmos 5,43 de terça-feira. Mas a verdade é que a tensão pré-Copom chegou a levar nossa moeda para 5,48 no meio da tarde de quarta. O quase consenso de que o Copom pararia de cortar os juros de forma unânime deu espaço para uma dúvida maior na cabeça dos analistas depois da sequência de notícias e pressão que foram endereçadas ao comitê. Os ativos só foram melhorar mesmo depois que a jornalista Ana Flor, da Globo News, disse que o Palácio do Planalto já esperava um 9-0 na decisão de parar a Selic, na decisão do BC. Na leitura do mercado, se haveria alguma interferência na decisão, a notícia então daria um ok para o voto consensual. Coincidência ou não, o Copom votou justamente por interromper os cortes de Selic de forma unânime e a gente teve ali um comitê pragmático. Ele entregou o consenso, que era o correto do ponto de vista técnico, e até deixou uma brecha para subir juros quando disse que eventuais ajustes futuros na taxa de juros vão ser ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Ou seja, como as expectativas de inflação estão subindo, ele está sinalizando que ele pode ter que subir juros e está contemplado ali. O que vai então na direção do movimento do câmbio do final do dia de ontem, melhorando o que eu comentei. Ele também foi comedido nos comentários que tocam a política fiscal, justamente para não tentar jogar mais lenha nessa fogueira. Dito isso, eu achei as projeções de inflação dele ainda muito otimistas. No exercício que ele deixa a Selic parada em 10,5% até o final do ano que vem, o IPCA de 2025 nas contas deles fica em 3,1%, que eu acho muito baixo. E eu desconfio que o de 2026, o IPCA dele de 2026, já deve estar ficando abaixo de 3% com a Selic em 10,5%. A gente vai descobrir isso na semana que vem no RTI. Mas se isso for verdade, abriria espaço então para ele cortar juros em algum momento do ano que vem, na visão deles. O que pelos preços de mercado de hoje mostraria um BC muito menos preocupado com o cenário do que o mercado. Lembrando que o mercado coloca uma sequência de altas de juros daqui até lá. Então eu imagino que hoje a curva de juros pode ficar mais baixa no curto prazo, por essa opção do BC de sinalizar juros parados por bastante tempo. Mas também que deveria ganhar inclinação, ou seja, com juros mais longos, mais altos, dada essa discrepância entre a visão do comitê, muito otimista, e dos analistas. O Roberto Campos talvez então deixe de ser um assunto nos cadernos de política daqui até o final do ano, já que a Selic não vai andar mais. Só que a minha convicção sobre o caminho da Selic em 2025 em diante está mais baixa agora. Essas estimativas de IPCA do BC, otimistas, até vão ao encontro do meu cenário de Selic caindo para 9,75. Só que a piora cambial recente veio muito antes e muito mais forte do que eu imaginava. Até que se prove então o contrário, eu imagino que a Selic vai ficar parada em 10,5% a perder de vista. Bom, passado o capítulo do Copom, resta o maior desafio que está no fronte fiscal. Sobre a compensação da desoneração da folha, que também é só parte desse desafio, um acordo ainda parece distante. Foi o que disseram alguns participantes da reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. O Congresso ainda oferece medidas que estão aquém do necessário, enquanto o governo tenta emplacar medidas de receita que vão muito além do necessário, no valor e no tempo, porque elas são mais de caráter permanente. O meio de campo entre as duas partes ainda está aberto, mas no limite o STF entra em campo. Para o dia, outro BC que pode fazer preço é o inglês. Ninguém espera um corte lá na Inglaterra, mas vamos ver quais são os sinais que ele traz para as próximas decisões. Quando a gente olha a reação dos ativos ontem, depois que os dados de inflação do Reino Unido saíram, até parece que um corte de juros em agosto não foi descartado pelo mercado. A inflação ao consumidor inglês voltou para a meta de 2%. Só que o foco deles pode estar hoje nos preços de serviços, que seguem muito altos, rodando a 5,7%, igual a história do Brasil. Eles não têm metas de inflação de serviços, é verdade, mas em maio eles estimavam que esses itens de serviço iam estar rodando mais perto de 5% nessa divulgação, 5,3% para ser bem preciso. Enfim, vamos ver se tem mais um BC de fato entrando para o grupo dos que estão cortando ou se ele vai postergar um pouco mais a decisão como tem feito o Fed. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.